Jesus nos abençoe a todos, agora e sempre. Continuaremos falando a respeito de um fenômeno mediúnico chamado aporte e endoporte. E as explicações, os tipos, por que acontece. Então, depois, diante do que já foi falado, chegou-se a um ponto que a evangelização é parte fundamental da terapêutica. O estudo indica que a agressão decorre de consequências do passado, de vidas anteriores, quando pessoas hoje atingidas praticaram atrocidades contra os espíritos que desejavam se vingar no presente. Então, eles foram maus para esses espíritos que agora estão maltratando, estão judiando, estão assustando com esses fenômenos. Então, coisas que eles fizeram de errado. Agora, ele, de certa maneira, ele tem que arcar com aquilo que ele fez, né? As vítimas de violência e assassinatos não morrem, pois sobrevivem à destruição carnal. Geralmente guardam seus ressentimentos, procurando se vingar assim que possível. As dificuldades de solução do problema decorrem de casos de consciência. Em alguns casos, o carrasco do passado deseja se submeter ao flagelo para aliviar as suas consciências. Então, às vezes tem casos de pessoas que praticaram atrocidades, maldades. Então ele pede para que quando ele viesse encarnar, ele passasse por esses sofrimentos. Reencarnam com essa intenção e por isso resignam-se ao passar pelos sofrimentos. Em geral, mostram-se conformados e sofrem pacientemente o revide que vem de longe de outras vidas. Os problemas da consciência são muito mais agudos no mundo espiritual e para se livrarem deles estão dispostos a todos os sacrifícios natural reencarnação. Nas doutrinações é preciso lembrar sempre que não estamos na Terra para gozar ou sofrer, mas para enfrentarmos as necessidades de nossa evolução. Ela não nos leva para o servilismo degradante, mas para a consciência do nosso destino superior, como criaturas espirituais que somos. Se o doutrinador conseguir dar a esses seres amedrontados uma visão mais racional da evolução espiritual, conseguir-se-á despertar nelas a fé nos objetivos maiores de Deus, gerando esperança, fortificando os espíritos. A utilização dos fenômenos de endoporte no vampirismo não é decretado por Deus, mas é proveniente de nossa arrogância, que nos levou a uma situação humilhante. Entretanto, se soubermos usar isto para desenvolvermos a humildade, veremos que entidades vampirescas começarão a aprender, com nosso exemplo corajoso, a vencer as dificuldades a que também estão expostos. Nossa cura não pode ser obtida pela negação de nossas potencialidades divinas, mas pelo desenvolvimento delas em nós. Temos que analisar nossa condição atual e pesar prós e contras de nosso comportamento, procurando modificá-lo, reajustá-lo aos nossos verdadeiros interesses.
O vampirismo é uma forma de escravização. Escravizamos nos outros por preguiça, indolência, e outros se escravizam a nós pelos mesmos motivos. Se resolvemos ser livres, vamos descobrir que podemos fazer e desfazer as coisas por nós mesmos. Não precisamos sugar dos outros o que temos em nós, né? Não está falando que... E também inveja é a mesma coisa, gente. Eu não sei o porquê da inveja que o outro tem. Se a gente também, muitas vezes, tem a capacidade de obter o que ele tem. Então, mas a pessoa acha mais cômodo, mais fácil desejar, ficar sofrendo ali, né? Querendo o que não é dela. Os vampirismos sugam o mundo, porque este é feito por nós, a nossa imagem e a nossa semelhança. Assim, se mudarmos nossa maneira de encarar o mundo, ele também se modificará. Então, vocês estão vendo que entre evangelização, nos centros, e a gente fala centro espírita, mas tem religiões que também fazem esses trabalhos, que também evocam, conversam, fazem orações, tudo com esse objetivo, gente, de evangelizar, de encaminhar esses espíritos que estão por aí perdidos, achando que estão fazendo certo e depois sofrem para danar e fazem outros sofrer, né? Ó, casos de endoporte. Então, aqui vai um dos casos que a pessoa passou por esse problema. O fenômeno do endoporte é consequência das inúmeras e incessantes opressões que exercemos sobre os outros, e vice-versa. Caso ocorrido em Bauru, no estado de São Paulo, com uma jovem de 15 a 16 anos. Ela era vítima de introdução de botões comuns de vestuário nas regiões subcutâneas, nas pernas e no corpo. Os botões eram introduzidos a qualquer momento, sem deixar cicatrizes na pele. O pai era obrigado a levá-la para uma farmácia ou consultórios médicos, onde era feita uma incisão para a retirada de cada botão. Então, ela tinha esse tormento, gente. Vocês calculam a pessoa atormentada nesses tipos de coisas, como pode viver assim? Isso é infelicidade. Então, o pai corria com ela e assim foi indo. Mas, vamos supor, ele tendo conhecimento, né? Preocupado com a filha, querendo fazê-la feliz e a felicidade também da família. Então, essa pessoa deve ter recorrido ao centro espírita. Ou o médico mesmo, às vezes até o próprio médico, gente. Às vezes fala, nossa, eu gostaria que a senhora procurasse um centro, uma pessoa para explicar para a senhora, para indicar, para orientar. Então, esse do botão foi um caso. No segundo caso, também, foi com uma jovem da mesma idade, só que eram introduzidas agulhas e pedaços de arame na hipoderme da vítima. A introdução do arame provocava dor, mas sem deixar sinais na epiderme. Com esta jovem também ocorriam também manifestações ígneas, quer dizer, capacidade de produzir fogo espontaneamente, que muito a atormentava. Então, isso daqui é outro tipo, gente, que ela porque ela era média, essa pessoa é média de efeitos físicos.
Então, independente da vontade, tem coisas que ocorrem na mediunidade, independente da vontade, da ocasião, da hora, acontece determinados fenômenos que os próprios espíritos fazem acontecer, né? E aqui esse caso é que ela, sem querer, produzia aparecimento de fogo, gente. Fogo. E eu também tive a oportunidade de faz muito tempo, gente, mas eu tive a oportunidade de conhecer uma jovem que veio à procura de uma orientação. E eu expliquei para ela que ela deveria procurar um centro espírita, conversar um centro. Quando vai procurar, gente, não é assim, pif-paf. Procure saber quem comanda, como é o tipo do trabalho, o que ocorre, né? E ir lá conversar com os médiuns, que logicamente essa pessoa vai ter uma orientação, né? E vai ter uma certa visão daquilo que está acontecendo com ela. E essa jovem, eu expliquei para ela. Mas, gente, não sei se depois que ela ficou que ela era uma mocinha, mais madura, mais adulta, se ela se recorreu a isso. Então ela dizia que ela estava na casa dela e de repente a cortina começava a pegar fogo, a colcha, um pano qualquer, e ela assustava, a família passava, se assustava. Mas naquela ocasião ela disse que ela não ia seguir, não, ela não ia no centro ver o que era isso. Não sei o que isso sucedeu, porque nunca mais a vi, nunca mais fiquei sabendo. Apenas eu tive a minha obrigação de orientar, o meu dever. E assim vocês a mesma coisa, gente. Não fiquem omissos quando vocês virem pessoas sofrendo. A pessoa não tem sossego, gente. Como que ela pode ter sossego se ela está conversando, está aqui, está ali, está com uma visita? Pife, de repente começa a pegar fogo, né? Ou mesmo quando tem aqueles problemas de barulhos, né? Estalos, barulho de pedra, é tudo fenômenos de efeitos físicos, das quais os espíritos se aproveitam da mediunidade daquela pessoa. Bom, então aqui tem um outro caso, que é da manifestações ígneas, da capacidade de produzir fogo espontaneamente. Muito atormentava. Nas casas, vejam bem, gente, nas casas onde ela trabalhava como doméstica. Acendiam-se labaredas inesperadamente, em qualquer lugar, em lugares perigosos, queimavam roupas e objetos. Sempre acusada pelo fogo, acabava perdendo o emprego. E se matou. Foi acusado pelos espíritos por ter praticado magia negra no passado. Então, gente, vocês estão vendo por que razão que ela tinha esse tipo de mediunidade e que é para ela um certo sentido, né? Para ela sofrer mesmo por causa que em vidas passadas ela praticava magia negra, quer dizer, fazia macumba, né? Como se diz o povão, macumba para acabar com a vida das pessoas. Então, nessa encarnação, ela veio com esse tipo de mediunidade e não aguentou. Na realidade dos fatos, ela não aguentou, porque ela acabou se suicidando, o que deve ter agravado mais ainda o problema dela. Bom, este fenômeno de aporte só difere do que tratamos pela intenção
benévola do espírito que se o produz, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos, pela maneira suave e quase sempre delicada, porque são transportados. Então, está falando que tem esses problemas aí que as pessoas sofrem, que causa aborrecimento, sustos, mas que tem outros tipos de mediunidade que são mais para mostrar o trabalho que eles podem promover usando um médio de efeitos físicos. Então, em outra ocasião, continuaremos a falar a respeito desse tipo de mediunidade, ou fenômenos mediúnicos.